Olá a todos, bem-vindo novamente a mais uma conversa com Rodolfo Basile. Hoje meu convidado especial, Thiago Maia, da Cook Studio. Muito obrigado por aceitar o convite, Thiago. Obrigado você pelo convite, Rodolfo. Thiago, já te conheço há, 2 décadas praticamente, não? Praticamente, cara. 2 décadas como empresário na área de motion design, de animação, é isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente aí qual que é o serviço que a sua empresa oferece no mercado hoje, não? Então, a gente trabalha basicamente com, né, simplificando um pouco, a gente trabalha desde a parte de ilustração, de design, né, até a animação. Nosso foco é em animação mesmo, a gente trabalha com broadcast, né, com canais de TV, Sim. agência de publicidade, e hoje em dia bastante coisa, agência online também, que é onde o mercado está crescendo mais e mais, né. Entendi. Então, os vídeos que vocês fazem, né, para os seus clientes, que são empresas, não é isso? Sim. Pessoa jurídica, é mais para televisão ou também para os canais de social media também? Ou... A gente, a social media a gente ainda faz pouco, né? Porque a gente tá até conversando antes, o mercado mudou muito, né? Em todas as áreas, né? Antigamente, continua ainda o maior pote de dinheiro, vamos dizer, tá em comerciais de TV, né? A TV ainda é maior, continua assim. Então, mídia social é um pouco menor, mas hoje em dia a gente tem a mídia digital, né? Então, que eles chamam de out of home, né? Tem esses billboards, tem esses todas essas coisas, né, passando no metrô, tudo é TV, né? Tudo Uhum. tem screen agora. Então, se faz muito comercial para essa parte também, né? Entendi. E desde quando que você começou a empresa? E como é que você começou a sua empresa? A empresa vai fazer acho 14 anos agora, né? Que eu tenho a empresa aqui. Antes eu trabalhava como freelancer. No Brasil ou aqui? Você... Eu trabalhei Não. 3 anos no Brasil, e aí eu mudei para cá, eu trabalhei full time aqui por mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, e eu fiquei em torno de 7 anos trabalhando como freelancer aqui, até abrir a empresa, né? A empresa surgiu, não vou dizer que teve sem ter aquela cabeça, né, vindo da área criativa, né? É difícil ter aquela cabeça, mentalidade de empresário, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer as coisas um pouco do jeito que eu acho que é certo, tratar as pessoas um pouco, trabalham comigo de um jeito mais fair do que eu trabalhei com empresas que eu trabalhei. Então, uma vez eu conheci um amigo meu, Uhum. que apresentou um outro amigo e a gente acabou alugando uma sala, né? Os três juntos só. Não, ele tinha um amigo meu que apresentou, ele tinha uma sala na frente, né, o estúdiozinho dele, e aí tinha uma sala vaga, e aí como eu trabalhava de casa, quando era freela, ainda ia naquela época eu ia bastante pros estúdios ou pros canais de TV, e aí a gente acabou se unindo, né, ficamos trabalhando aí um mês, dois, Mas como sócio ou não? não, no começo era como freelancer, até que a gente virou, eu virei pra ele e falei, e aí, cara, a gente vai ficar, né, estamos dividindo a sala, quer continuar, vamos tentar tocar um negócio, né? Porque aí muda um pouco, né? Eu já tinha um pouco essa. Vocês tiveram um acordo entre os três de ser os três sócios da empresa? Dois, eram Sócios. dois, é. Ah, E e aí abriram a sociedade. abrimos a sociedade, ficamos aí em torno de 3 anos com a empresa, aí meu ex-sócio decidiu mudar de volta para Barcelona, da onde ele era. Ele foi pro Brasil, aí você comprou a Ele partezinha, dissolveu, ele cada um foi, lado. ele foi embora para Espanha, e da Espanha, cara, a gente ficou trampando, a gente tentou por um ano. Mas aí ficou um pouco meio com aquela coisa de como se eu fosse o chefe dele. Eu tocava o estúdio inteiro aqui e passava trabalho para ele. Sim. Então ficou meio uma coisa meio esquisita por um ano. A gente acabou decidindo separar. Eu fiquei com a empresa, não tinha, era o começo da empresa ainda, né? Tinha pouca coisa. Ele levou metade ali da empresa e eu fiquei ali com a empresa em si. Nessa época também foi quando a gente mudou o nome. É, acabou correndo um caso aí, ocorrendo esse caso de IP, né, de Intellectual Property, né, Lá no Instituto of Patent Office, IPO, né? O trademark. isso, da marca, cara, que aí o que a gente chamava Cake, né, na Ok. época. Ah, eu lembro disso aí. Isso, e aí, cara, eu recebi uma carta de uns advogados uma empresa que chamava Cake Entertainment aqui em Londres, que virou e falou, cara, vocês estão infringindo Sim. a trademark ali, cara, que é assim. Eles tinham protegido a Eu nem sabia, no IPA, no IPO, e vocês não... cara, não fazia ideia disso. Isso é muito importante, porque o empresário acaba se esquecendo disso, ele começa a operar, tem a ideia da marca, não registra a marca, e depois ele pode ter um problema porque ele está infringindo a lei, porque ele está usando uma marca que ele não pode usar. Não pode usar, cara. Aí vocês O problema- mudaram. A gente foi numa reunião, tudo, e eu acabei, como meus ex-sócios tinham saído, né? E aí eu resolvi
falei, já é uma oportunidade, né? Eles queriam que a gente pagasse tudo. Eu falei, cara, não tem, assim, a gente não Pra quê? pagasse os advogados, desse a marca para eles por danos. Eu falei, cara, a gente não causou danos nenhum, a gente tinha um nome muito maior do que eles tinham. Sim. E aí eu falei, cara, falei pra eles, vocês que se viram aí, se quiser me leva pra cor. Não levaram. Não levaram, porque assim, menos de um mês a gente refez a marca, tudo, mudou a marca, e foi uma grande oportunidade, uma sacada de marketing ali também para refazer a marca, né, criar uma marca nova, sendo a mesma empresa, né, e contatar todos os clientes de novo e aproveitar, né, fazer aquele marketingzinho ali que sempre ajuda, né. Sim. E você já tinha alguns clientes em potencial que você já tinha prestado serviço antes? Como é que você conseguia os novos clientes no começo No que vocês montaram a começo, agência? cara, o grande problema quando você sai ali, né, do trabalho freelancer para uma empresa é você cobrar diferente, né. Como freelancer, a minha mão de obra ali, a minha diária, né. E aí quando a gente começou a colocar os 2 ali, eu já tinha uns clientes, eu trabalhava já fazia uns em torno de 7, 8 anos aqui em Londres, né, como freelancer, então eu já tinha uma clientela ali, canais de TV, lógico que quem era outros estúdios eu perdi esses clientes, mas a gente começou a oferecer para Tá. os clientes que eu já tinha, cobrar um pouco maior, mas seriam 2 cobrando, então a gente faria num período mais curto, né, Tá. vamos falar. Então para o cliente não mudava muito financeiramente, pra gente a gente não ganhava muito mais, mas era um jeito de começar a estrutura da empresa do nada, né. Então você explorou o seu network que você tinha naquela época, porque você já prestava serviço para eles como subcontratado, é isso? Sim, E aí vai poder fazer o nome talvez e criar autoridade, aí precisa de Sim. alguns anos enfim, de atuação no mercado antes de começar a explorar novas Sim, oportunidades. porque o maior problema na minha área é o quê, né? A gente não podia criar o que a gente chama do showreel ali, né, do portfólio, a gente não poderia apresentar o portfólio que a gente fez para outros clientes como eles sendo um estúdio, né? E vocês eram subcontratados, por isso que não podia. Subcontratado, é. Então o que que a gente fez? A gente criou esse formato, né, foi criando aí por 1 ano, 2 anos para começar a ter trabalhos melhores, para poder criar nosso primeiro portfólio aí para mostrar para clientes novos, né. Sim. A gente começou a fazer um ataque um pouco mais na parte de venda, né, para clientes novos e foi dando certo. Funcionou. Você poderia dar alguns exemplos de alguns nomes, talvez? Você pode falar aqui algumas Sim, empresas claro. que vocês prestaram um serviço ou que vocês estão prestando um serviço? Sim, Talvez ter um sim. pouco de ideia aqui que tipo A de gente cliente é. a gente trabalha desde clientes como canais de TV, como o Cartoon Network, né, a BBC, Nickelodeon, que são canais grandes, aqui em Londres, a ITV, né. E aí para clientes como Google, Amazon, né, a Samsung, a gente acabou de entregar um trabalho para PlayStation, para Sony também. Então a gente trabalha bastante diversificado, né, mas com clientes, cara, eu não vou falar que são só clientes São grandes, clientes né. grandes, né? A gente tem bastante clientes grandes, né, e tem aquele que a gente chama ali do pão com manteiga ali, né, o bread and Entendi. butter ali, né, que é o todo dia ali, que são clientes menores, mas a gente trabalha até com clientes, falando de clientes menores, que não são clientes menores, mas são trabalhos menores. Um cliente que a gente tem trabalhado bastante é com a Risla, né, aquela marca de papel de cigarro, né. Sim. Então a gente tem feito bastante conteúdo para Trabalho pra eles. eles. Como é que funciona o processo para vocês adquirirem, ganhar esse novo cliente? Eles entram em contato e falam: "Ó, tenho essa, não sei, esse vídeo para poder preparar, ou esse material estudo de caso, ou é por competição, cada um coloca". Como é que é o processo de captação? Como é que funciona, para eu entender um pouco melhor? Sim, ele varia bastante, né, a gente trabalha bastante com clientes que são recomendação, né, alguns clientes trabalharam com a gente, às vezes, principalmente, agências de publicidade, né, como hoje principalmente depois da pandemia, as pessoas têm mudado muito de trabalho muito rápido, né. Tá. Então, uma vez que a gente fez o trabalho bem feito para aquele produtor que trabalhava naquela agência, eles acabam, né, quando muda de agência, levando a gente, então Então leva acaba contato, é isso? mantém um contato ali e acaba ajudando. E aí tem aquela parte, né, de trabalhos que voltam, né, clientes que voltam, que a gente trabalha há muitos anos, a gente não tem o que a gente chama de retainer, né, que existe outras áreas que, né, tem um contrato aí de ficar fazendo trabalho 1 ano por X. É sempre o on-off O nosso é one-off. Quero esse trabalho. Sim, por isso que é muito importante a gente manter a qualidade do trabalho para o cliente voltar. Tá. E aí tem a parte de venda que a gente faz os sales ali, né, que tem, o principal ali é através do LinkedIn, né, cara. Mas como que você faz? Sei lá, você vai e manda uma mensagem via LinkedIn dizendo: "Ó, veja esse meu vídeo aqui, se não você". Vamos dar um exemplo aí
vamos dar um exemplo fácil aqui. Eu quero trabalhar com a Apple, vamos dizer assim. Por exemplo. Então eu entro ali no LinkedIn, acho quem são as pessoas chaves ali que seriam contatos para mim, como diretor criativo, produtores, né, parte de marketing. E aí eu acabo conectando com essas pessoas. Eu tento, hoje em dia, cara, eu misturo bastante duas técnicas aí. Uma é ser mais direto, bem mais brasileiro mesmo, sabe? Pau na. O que é direto? Só Frente. ficou o trabalho e... Cara, tá aqui, eu quero trabalhar com você, tá aqui o que a gente faz, acho que tem totalmente a ver com o que vocês estão fazendo, tem como a gente fazer uma ligação aí de 10 minutos e... Me apresentar, É, pelo menos. só, mas mantendo curto, né? E tem outros que eu faço daquele jeitinho mais britânico ali, né, cara? Mando mensagem, pergunto se eu posso mandar uns trabalhos, porque acho que seria... existe um potencial pra gente colaborar ali, tudo. Nos puxa ou não? Não nos puxa, né, cara? Mais formal. Mais formal ali. Os dois funcionam, depende muito quem é, né, cara? E às vezes eu tento, às vezes, o lado ali, o mais formalzinho ali. Se não vai, eu também chuto, ponho o pé ali e falo, cara, vamos tentar fazer aí e vejo, cara. E aí, se não rola, espera uns meses aí, conecta de novo. Porque, cara, hoje em dia a gente vive num mundo. As pessoas, tá todo mundo muito ocupado, né? A gente tava falando, é difícil ter tempo hoje em dia, Sim. né, cara? E é um recurso importante para ter. Pra ter, cara. É o mais caro, né? É a única coisa que a gente não compra, né, hoje em dia. Então, cara, tem às vezes que não é o momento certo e o lugar certo, vamos dizer assim. Não quer dizer que o cara não te respondeu porque o cara tá sendo, sei lá, arrogante ou não tem interesse. Mas às vezes não é aquele momento. Então, assim, eu tento manter, né, eu tenho um sisteminha aí de pipeline ali que a gente mantém para ver quando conectar, quando foi a última vez que a gente conectou com aquela pessoa, quando foi a última vez que a gente Você mantém o controle, então. manter esse controle, pelo menos a cada 3 meses, tentar, mesmo Toda que eu não hora tendo falando oi. resposta, sim, cara. Um grande exemplo disso tem. Quando foi, cara? Uns meses atrás, agora um cliente me respondeu, depois de 2 anos eu fazendo isso, e nunca tinha respondido uma mensagem, aí tinha um trabalho, me respondeu, falou, cara, eu tô com um trabalho sua cara. Você não quer fazer? Tipo, client É. follow-up, é isso? Você vai, client follow-up. Fico ali, cara. Por mais que não tenha mensagem, cara, eu continuo, não tem resposta, eu continuo mandando aquela mensagem, dando um updatezinho ali, ó, o trabalho novo que a gente fez. É você mesmo que faz esse trabalho? Cara, A agência que faz isso é hoje em dia, cara, eu vou falar, eu sempre tive uma pessoa de venda pra ajudar, mas, cara, é uma coisa que eu sempre fiz, cara. Não tem como. Eu acho que Você sabe vender, não? eu sei vender e eu acho que ninguém sabe vender melhor do que você mesmo. Você conhece o produto muito bem, não? Sim, é essa a questão, né, cara? Eu explicar, eu conheço, eu sempre fiz, né? Antigamente punha muito a mão na massa, mas eu conheço a empresa do jeito que ninguém conhece, E né? faz uma enorme diferença na hora de ganhar, não? Faz. Agora, já que o tempo é um recurso escasso e é importante, eu não sei se eu já perguntei isso antes, mas tem também tipo um processo de, às vezes, de concorrência, tipo assim, Tem, cara. entra 2, 3 agências ao mesmo tempo e quem fizer, sei lá, um pedacinho, uma introduçãozinha melhor, é o que eles vão, a ideia melhor eles vão explorar. Sim. E é o que acontece quando, por exemplo, você participa de muita concorrência desse tipo e você não pega, eles não te escolhem como cliente. Como é que você segura esse custo? Como é que funciona essa questão? Sim, a gente chama isso de pitch, né, cara? Na nossa área a gente chama de pitch. Então, existem esses dois tipos de trabalho, né? Trabalhos pequenos, né? Trabalhos aí, vamos dizer, até 25, às vezes 50, até depende do trabalho, até 100 mil aí. Normalmente você consegue, às vezes, pegar o trabalho fácil, Sim. tá? Sem pitch, sem Sem concorrência. pitch, sem concorrência, ou o cliente te conhece e quer que você faça. Quando é agência, cara, normalmente rola bastante pitch. Então a agência normalmente faz essa concorrência que muitas vezes muda muito do mercado, né, cara? A gente trabalha bastante com o Brasil ainda, com aqui a Europa e com os Estados Unidos. Os Estados Unidos normalmente eles têm uma grana para pagar pro pitch, né? Eles têm uma Que assim, cobrir as despesas paga as iniciais. despesas ali, o cara tem 5, tem 10 mil dólares para cobrir, né? Quando é um pitchzinho maiorzinho. O problema de um pitch, quando você está sendo pago, o cliente ele tem os direitos intelectuais do que você apresentou para ele. Ah, é dele, é isso? Então, essa é a sacada. Confuso que isso aí. Isso daí não é sempre muito claro, mas é o que acontece. Então, assim, o cliente vai te dar 5 mil para fazer um pitch, mas você apresentou 3 ideias, aí as ideias ele pode usar depois com outras pessoas. Ele pode falar da forma que ele quiser. Contratual isso aí. Contratual, cara. Então, quando não tem, a gente deixa bem claro ali, se tiver alguma cláusula ali no contrato, que eles não podem usar, sabe?
E aí, cara, normalmente a gente tenta, varia bastante também, mas a gente tenta hoje em dia, como a gente já tem um know-how aí na indústria, a gente tenta não participar de pitches que tenha mais de 3 estúdios competindo, Tá. porque senão vira E eles, loteria, e cara. eles sempre te falam antecipadamente? Eles Tem têm, dois, eles três, têm que quatro. falar, eles têm que falar, eles falam, mas às vezes eles não falam quem é, né? O bom de saber quem é, porque aí a gente sabe o tipo de trabalho que eles estão atrás. Se for Tá. quatro estúdios que têm um trabalho idêntico, você já sabe a direção que eles estão querendo no trabalho. Então rola. O problema é com esses que não tem pitch, né? Que não tem fee, pitch fee, né? Que a gente chama. Aí você tem que arcar com a despesa, né? Você vai acabar dependendo do trabalho, você vai gastar aí 2, 3, 5 mil. Quem paga a conta é você, ou melhor, É a o gente, estúdio, tem que é a pagar. Cook. Então, a tendência é a gente só entra em pitches que são trabalhos maiores, né? Então, a gente trabalhava bastante com a MTV antigamente, a gente parou de trabalhar um bom tempo, porque a MTV chegou a ponto para chegar pra gente com um trabalho de 5 mil libras e pedir pra gente fazer um pitch. Uau. Aí eu falei pro cara, assim, se eu fizer o pitch mais barato aqui pra você, eu vou gastar pelo menos um barão e meio, você me dá um trampo de 5 conto, aí se você não me der o trampo, sabe? Então, assim, a gente começou a cortar trabalhos pequenos, só se for trabalhos, sabe, que a gente ganha direto, né? Entendi. Senão não vale a pena, mas tem essa variação, então varia muito. A gente, cara, consegue fazer bastante trabalho, pegar bastante trabalho com clientes sem ter que entrar nessa concorrência. Concorrência. Nos Estados Porque Unidos porque você sabe que vai entrar o cliente, não é isso também? vai, tem muitos Você tem um clientes, tem controle melhor do seu, não? a gente tem um controle melhor, só que assim, nenhum cliente dá um projeto aí de meio milhão, sabe, sem uma concorrência, sabe? A gente teve um dos trabalhos que a gente fez para Pringles aí, foi um trabalho grande aí, foi um trabalho de um tempo, já faz alguns anos, foi um trabalho aí de o trabalho inteiro, acho que tinha um pouco menos de meio milhão, que tinha filmagem envolvida, tudo, Quanto né? tempo demorou para acabar Esse trabalho, começar o fim? esse trabalho foi um trabalho aí de uns 4, 5 meses. Tá. Tá? Então foi um trabalho grande, a gente foi para África do Sul filmar tudo. Esse foi um trabalho que entrou sem concorrência, na verdade, tá? Ele teve, as agências pediram para a gente tinha um representado, um estúdio que representava a gente, né? E eles apresentaram e a gente conseguiu pegar o trabalho sem concorrência, né? Aí você acaba, vou falar sem concorrência, mas existe uma concorrência, né? Você tem que passar um orçamento, Claro, eles né? vão dar uma olhada, não é? Dar uma Também olhada. de olho fechado aí. Sim. E aí, como que você realoca os recursos, por exemplo, a mão de obra, os subcontratados ou funcionário para executar esse trabalho? Como é que você encontra esse talento está em house, você também terceiriza e A gente como é que você faz a matemática disso aí também? A gente trabalha bastante, a gente acaba trabalhando com uma porcentagem, né, do lucro, né? E então o produtor ele tem um X ali, vamos dizer, 60% da verba ele pode gastar, né? E a gente tem um respiro ali para se der alguma. O Espírito eles pagam separado, é isso? Não, a gente tem nosso, né? Então vamos dizer aí, um trabalho de 100 mil, a gente acaba colocando aí 60, 70 mil no trabalho, dependendo do que vale o trabalho para colocar, né? Mais Então, mão de obra, não? isso para gastar com mão de obra, Sim. né? Tá. Gastar com a mão de obra, né? Que são os custos diretos que a gente chama, né? Tá. Então, e aí a produtora tem, a gente trabalha com o time, né? O time, normalmente, o time in-house custa menos, né? Mas você tem que ter trabalho frequente, né? Senão as pessoas estão paradas, você está gastando. Sim. E aí a gente trabalha também terceirizando com freelancers, né, cara? Fazem 26 anos que eu tô na indústria, eu tenho um evento que chama Sinoivo aqui em Londres, que já fazem 16 anos, a cada 2 meses eu faço o evento, e faço também, a gente faz online. Então, assim, eu conheço bastante gente. E ajuda a recrutar esse pessoal Ajuda também, a ou não? recrutar, então são muitos anos de experiência, a gente tem as pessoas que a gente sempre sabe especificamente com quem a gente vai trabalhar. Você já sabe com quem você vai trabalhar. Você não vai chegar sei lá, num novato, alguém que você não conhece, falar, ó, toma aí a responsabilidade aí. Não, Hã? não, porque, cara... Carinha de 20 anos, acabou de sei lá, se formou agora, não sei o quê, não conhece. Não, isso não. Não, normalmente a gente tenta trabalhar com pessoas mais sênior, né, cara? Pessoas mais novas, a gente às vezes pega. Cara, aqui eu vou até contar uma história que é muito engraçada. A gente fez uma campanha, acabou sendo só ilustração, cara. E só que foi uma campanha bem grande e a produtora montou o time e tal. E aí a gente arrumou essa menina, ela me apresentou. é, E aí eu falei, pô, o trabalho da menina é bom pra caramba, não sei o quê. Mas aí a menina passou o preço dela, sabe? Vamos dizer,
Um freelancer aqui na área, em Londres, vai cobrar 300, 350, 400, dependendo do que ele vai fazer, tá? No trabalho, a diária. O dia. Essa mina cobrou $50, tá? Ela não era aqui na Europa, né? Em Belarus. Cara, e aí eu olhei e falei, porra, cara, $50, assim, não segura o trampo, né, cara? Eu falei, pô, mas contrata pra dar uma assessoria, né, pra galera que é mais sênior. Cara, a menina, assim, destruiu, Fez um ótimo literalmente, assim, trabalho. fez um ótimo trabalho, o cliente gostou, o que mais gostou foi o que ela fez. Legal. Então, cara, foi uma pessoa que eu virei até pra minha produtora, eu falei, agora, infelizmente, no meio do trabalho, não dá pra gente falar pra menina, pô, porque assim, também é injusto, né, o que ela tava cobrando. Eu falei, não dá pra gente falar pra ela, vamos te pagar o dobro, aí $100, que pra gente ainda era barato, pra ela seria que tá ganhando o dobro. Eu falei, mas assim, ó, a gente precisa de trabalhar uns fins de semana, pergunto se ela pode trabalhar e a gente oferece para ela pagar 3 vezes a diária no fim de semana, né, por dia. Aí ela ficou super feliz, e a gente manteve trabalhando com ela, hoje a gente paga ela mais, né, Continua com tudo. vocês. Cara, e continua, então assim, tem, né, a gente vai pelo tato ali por quem a gente conhece, mas tem, né, cara, às vezes tem surpresa, assim. Sim. Os brasileiros, de uma certa forma, eles são um pouco, eu diria assim, meio que referência famoso, eles são conhecidos por entregar um bom trabalho na área que se trabalha, não? Sim. Aqui no Brasil também, ou não? Sim, cara, eu vou dizer, Criatividade, o que que é que faz o brasileiro acho ser bem reconhecido nessa área aí, em tudo que é lugar? Acho que brasileiro a gente tem bastante aquela coisa do pau pra toda obra, vamos dizer assim, né? Aquela famosa, sabe? O cara Achava que era criatividade, então não, nada. tem criatividade. É que essa área, cara, existe dois pontos dela. Existe a área, o cara pode ser mais técnico, né? Ou o cara pode ser mais criativo, ou o cara pode ser a mistura dos dois, tá? Mas a maioria dos brasileiros, cara, tem um nível técnico super bom e tem um lado criativo bom. E os caras ali não tem corpo mole, sabe? Então a galera vai, trabalha duro ali, sabe? Desligar, precisa fazer uma hora extra ali, outra, dá o gás. Entrega Dante. Bem. O que eu acho diferente pro gringo, o gringo tem mais, vamos dizer, o gringo vem de uma educação maior. Então ele tem uma bagagem criativa de design, dessas coisas que no Brasil que nem. Eu saí do Brasil em Técnica, né, 2002, cara. Então, naquela época, quando eu nada, entrei na não? faculdade, não existia faculdade de animação, não existia faculdade de design no Brasil. Aprende na raça. Então, aprendia na raça. Eu entrei num estúdio e comecei a trabalhar. Sim. Aqui, você pega um francês, você pega esses caras, os caras, cara, fazem faculdade de 4, 5 anos, eles são técnicos, que nem se eles fossem um engenheiro, cara, mas de animação. Então, o nível de qualidade, de história, de disciplina em cima disso é muito maior que a gente traz da bagagem no Brasil. Entendi. Mas eu acho que o brasileiro sempre teve aquele joguinho de cintura ali, de, sabe, tentar, deu um problema, vou tentar me virar. Sim. Acho que o gringo, né, vou dizer o gringo em geral, né, o europeu ou o inglês, o americano, a galera era muito específica, eu faço isso e eu não faço outro, sabe? Então eu acho que a gente deu muito bem. É o famoso que é o que eles chamam, né, o Joker ali, né, o Coringa, né, cara? A gente consegue se sair ali e acho que essa faz a diferença. Agora uma vez que vocês, agora então assim, pegaram o cliente, pegaram o trabalho, tem um orçamento X, eles vão te pagar X, como é que eles te pagam isso? Eles te pagam à vista ou eles te pagam por estágio? Ou você entrega o trabalho, eles te pagam a prazo? Como é que é essa questão do fluxo de caixa? Como é que você gerencia o fluxo de caixa da empresa? Cara, então, essa é a parte, felizmente, infelizmente tem mudado, mas felizmente a gente sempre, como empresa, a gente sempre tenta manter 50%, né, upfront, né, então começa o trabalho 50%, lógico que às vezes não entra na hora de começar, quando a gente conhece o cliente, a gente não liga de começar o trabalho. Tem um atraso ali, um delay. Tem, e aí 50% quando acaba o trabalho em 30 dias, né, invoice de 30 dias. Hoje em dia, cara, eu tenho encontrado vou dizer, alguns problemas que tem clientes que a gente teve um cliente que não quis pagar os primeiros 50 e aí depois veio me falar que só pagava 60 dias depois do trabalho. Aí te dá um Então, caixa enorme. Aí dá problema de caixa E enorme. como é que você resolve isso na empresa? Quando você tem essa situação de dificuldade aí de... Você tá contando com o dinheiro do cliente, contrato Então, grande não entra, que tipo de... A forma criativa de resolver esse problema? Que Cara, você paga depois também o subcontratado? Então, a gente teve casos, né, agora que nem eu estava comentando com você, a indústria tá uma indústria, esses últimos 2 anos tá meio,
Acho que pra qualquer indústria tá um pouco difícil, né? Então o cash flow ali tá. Deu uma caída, não? Deu, O cara. budget de todo mundo, não, nessa área. Budget, cara, e assim, não só caída como quantidade de trabalho, né? O ano retrasado foi péssimo, o ano passado já deu uma melhoradinha, mas ainda foi ruim. Esse ano, ainda assim, não vou dizer que tá perto de estar o normal, mas já tá um pouco melhor. Então, assim, cara, quando não tem trabalho suficiente ali para manter esse cash flow, aí a gente tem que entrar em negociação, né? Quando a gente pega o trabalho, a gente via já, a gente já Essa explica aqui é a de, situação. a gente já explica de primeira ali, fala, ó, esse trabalho entrou, tal, mas assim, a gente só pode pagar 60 dias depois do trabalho, Sim. entende? Tem estúdios que eu conheço que a galera já paga normalmente 45 dias só depois, pessoal. Eu tento ser um pouco mais flexível, sabe? Se o cliente paga antes, eu já prefiro também pagar todo mundo, porque, cara, se o funcionário tá feliz ali, ou se o, sabe, por mais que você tá pegando freelancer, se o cara tá feliz, ele vai trabalhar mais feliz, entende? Então, para mim, isso não vai fazer muita diferença, porque aquele dinheiro vai ser para pagar as pessoas ali, então se eu puder pagar um pouco antes, também ajuda, sabe? Então, eu tento ter essa flexibilidade interna. Entendi. Agora, curiosidade, você falou que assim, o mercado é um serviço específico para uma área específica, que é a área praticamente da televisão. Sim. Né? Então, assim, continua passando propaganda, vídeo. Então, como é que o mercado diminuiu especificamente? Você está falando que o mercado diminuiu na área de vídeo marketing de uma maneira geral, ou é especificamente para a área da televisão, que é a área que você mais faz, mais produz? Cara, o que eu tenho visto que aconteceu muito, desde que teve essa recessão aí, é curto de custo, né, cara? Então, o primeiro lugar que os caras começam a cortar um pouco é comercial, né, cara? Tanto comercial em TV ou digital. Tem menos propaganda na televisão, é isso? Tem a mesma quantidade, né? Mas tem menos cliente fazendo propaganda, né? Antigamente tinha mais. Porque não é só TV, né? Então a gente tem TV, a gente tem propaganda desses outdoors, né? Digitais. Então tem muito mais propaganda que só ali. Então o cliente começou a pagar menos ali, né? Tem os trabalhos grandes ainda que rolam, mas o que acontece? Como tem menos trabalho rolando, investimento em comerciais, a gente não diminuiu. E cada vez tem mais estúdios, tem mais gente sozinha fazendo. Então tem menos trabalho para suprir a necessidade de todo mundo. Entendi Né? isso. E aí, o que tem acontecido muito, cara? Vamos dizer, a gente pega influencer hoje em dia aí, que tem 60 milhões de seguidores, cara. A população de UK é quase 60 milhões de seguidores. Mas ele faz vídeo, esse influencer? Não, Ou não? aí você faz aí o cara ali tem vamos falar, um tênis da Nike, aí ele paga o carinha ali 10 mil e fala pro cara, ó, usa o tênis aí, mostra o tênis. Então mudou a forma, então eles estão realocando Sim. aí esse propaganda para outras coisas, não social media, isso, eles estão dando um spread bet e tirando da televisão. Por que isso? Porque você acha que talvez caiu o público, caiu a audiência, a televisão, menos gente assiste? Menos gente assiste. Quando o produto é feito, vamos dizer, um produto feito para a galera aí de 40 plus aí, TV ainda é um grande meio de vinculação. Entende? Para a galera mais velha, é um grande meio. A galera jovem aí, adolescente, Não consome 20 anos, televisão, não? consome televisão mais. Netflix talvez. Consome, mas aí não tem propaganda, né? Ou tem até, mas aí Não sei nem se ouvir propaganda. eu acho que você pode, hoje em dia, você tem uma opção de pagar o Netflix com propaganda, mas eu não sei que propaganda entra que eu não vi. Tá. Mas aí então você pega, cara, você vai lançar ali, vai gastar 100 mil numa campanha de TV, ou você vai mandar o tênis ali pro influencer aí que tem 50 milhões de seguidores, você vai mandar o tênis. Por quê? Porque aquele influencer é um influencer de esporte. Então 50 milhões que segue ele, são 50 milhões de consumidores. Sim. Na TV, você está mandando para a cadeia nacional inteira, se for um comercial nacional. A porcentagem de consumidor que vai assistir ali é muito pequena comparada. Sim. Entende? Então, aproveitando um pouco que você está falando do influencer, do influenciador que tem em diversas áreas, né? Tem na área que eu trabalho também de empreendedorismo, consultoria, mentoria, enfim. Mas especificamente na sua área, tem muito influencer na sua área, na área de produção de vídeo ou não? Não tem, não tem. Não tem. Tem na parte de comercial, né? Mudou o formato de comercial, que na verdade não é um Seria isso comercial. aí, então? Seria só vamos dizer, o exemplo que eu dei, a Nike ali, em vez de pagar um comercial na TV, ela manda ali um tênis pro influencer que um cara de esporte, e fala, ó, tá, sei lá, qual é o cachê, sabe? 10... Não, mas eu digo assim, gente que trabalha na área que... Na sua área... Tem pouco hoje em dia. Mas que, por exemplo, ensina outras pessoas a fazer vídeo, dá Tem. curso, dá Tem. palestra, dá
tem esses formadores de opinião aí nos canais de social media na tua área? Tem um pouco, cara, tem um pouco. E o que muda? Sabe, Cara, quem não tem a prática, quem só tem a teoria, vai lá, blá, 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 quer dar opinião de tudo e não teve uma agência durante anos, não sabe o que é ganhar, perder, passar por obstáculo. O que você acha desse pessoal? Sua opinião? Sinceramente. Assim, existe. Eu dou bastante palestra, né, em festivais, mas aí o pessoal que vai em festivais da palestra são pessoas já renomeadas, que são chamadas para Convidada. são convidadas. O problema que eu vejo hoje em dia é mídia social, porque você não precisa, né? Cada um pode dar a opinião que quer, né? Do que quiser, não? Do que quiser, e não existe nada. Ninguém checa o background ali pra ver, né? Virou muito. Você fala o que você quer e as pessoas acreditam, né? Sim. Então, cara, é bem complicado. A gente vê bastante gente. O que vê mais na minha área hoje em dia são pessoas ali que estão dando cursos ou que estão dando opinião em cima de alguma coisa que não tem um know-how pra dar isso. Sim, e mesmo assim dá, não? Dá, cara. É aquela famosa frase, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, né, Aham. cara? Então, assim, cara, no mundo social, cara, eu vou falar que eu já vi casos, não tanto na minha área, mas casos fora da minha área que eu conheço, cara, que neguinho aparenta ser Deus ali e, na verdade, não passa. Você contrata ele para prestar um serviço como se contratado, ele não consegue entregar Não nada. consegue entregar nada. Aí ele vai lá no canal, lá no, sei lá, Facebook, Instagram, Faz e horror. fala que ele é o cara. Isso é uma. Todo mundo acredita ou não? Acredita, né, cara? Assim, mesmo que não acredite, é um povo muito muito vasto. Poder oratório e tudo mais. Então assim, cara, assim, se você conseguir que a maioria acredite, já fez parte. Na área do empreendedorismo tem um monte, né? É, Achei muito mais do que na tua. Deve ter. Deve, começa esse negócio amanhã, ganha 1 milhão, vou te ensinar a fórmula disso, equação e aí- daquilo. Tem 1 milhão de fórmulas, meu. Eu tô 20 anos empreendendo em diversos setores e não tem fórmula nenhuma, meu. A base é a mesma, a estrutura é a mesma, o pilar é a mesma, a fundação é a mesma, você entende? Sim. Não muda nada, uma pessoa começa a criar cada fórmula, cada equação, meu. E a galera cai, e a galera às vezes perde, investe, sabe? Às vezes dá até um pouco de tristeza, porque o cara acredita e ainda aposta, né? Aposta, né? Entende? Na ideia do cara, na fórmula dele, e aí É que eu acho quebra que a cara. hoje em dia a gente tem visto muito o imediatismo, né, cara? Ainda mais vindo do povo brasileiro, que é uma grande crítica que eu sempre faço, cara. O brasileiro é imediatista, né, cara? Então, rede social no Brasil, cara, eu vou fazer uma comparação aqui, não é nem tanto de business. O Brasil era muito bom em futebol, né? Sim. O único jeito, né, ou um dos maiores formas do moleque sair da favela e se tornar milionário antigamente era jogar futebol. Só que para ele ser bom em futebol, ele tinha que chegar ali todo dia, treinar todo dia, dar o sangue, o esforço, né, o trabalho. Hábito e tudo, Então, sacrifício. hoje em dia o que faz, cara? É as meninas rebolando a bunda no TikTok e os caras cantando rap ou alguma coisa, sabe? Os MC. Sim. E o cara vira milionário da Sim. noite pro dia, cara. Sim. Assim, E aí todo mundo compra a ideia ou não? todo mundo compra ideia. Então, cara, o Brasil é o país que mais consome mídia social no mundo. Não sabia. O Brasil, cara, é o segundo país que mais usa o WhatsApp no mundo e ele tá, acho que 4 vezes, como segundo, mas ele tá 4 vezes acima do primeiro em quantidade de mensagem de voz, memes e tudo, cara. O Brasil consome mídia social, assim, é como se fosse um vírus, tá ligado? Quando teve o Orkut, sabe? Todas essas coisas. Então, o Brasil é o país que mais consome. E essa coisa do imediatismo, a pessoa acredita, né? O Big Brother, famoso, vou entrar no Big Brother, vou sair de lá famoso. Sim. Então a gente tem essa coisa no Brasil. Eu acho que é por isso que o cara, eu já vi neguinho dando curso aí falando: faça meu curso, aprenda animação pra você ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. É o cara, assim, cara. São poucos que ganham. Não, passo pra trás também. A gente tá falando de 10, 20 mil reais. 20 mil reais por mês. Se eu não me engano, acho que 1% da população brasileira ganha 20 mil reais. Então, entende? É a mesma coisa que eu virar pro cara E 1% aqui no Reino Unido ganha 120 mil pounds por ano. Você vê? E aí, neguinho oferece. Como? Fala que você vai Se fosse algo que você falou, não existe fórmula, Nick. Tá lá a estatística, né? A gente tem que entender a realidade. Mas você também dá curso, não dá? Você dá curso físico e a sua ideia é explorar curso online também. Aí sim, alguém que tem autoridade, dá curso de verdade e ensinar de verdade. Sim. Esse é o seu projeto, você já tá fazendo.
Já faz um bom tempo, cara. Eu já dei aula para um dos maiores estúdios da Europa que dá aula na área. Eu criei um curso para eles há muitos anos atrás, aí uns 6, 7 anos atrás. Dei aula por alguns anos. Um instituto, uma... Chama Escape Studios, era uma das maiores escolas terceirizadas que tinha aqui na Europa, né? E aí eles venderam uns anos atrás, e aí eu perdi um pouco o tesão com eles, porque o meu tesão é meio da aula mesmo. E antigamente, naquela época, não tinha essas plataformas online Você tanto, sempre né? deu aula, né? Inclusive, né? Cara, eu sempre dei, eu dava aula à noite, hoje em dia faz muitos anos que eu dou workshop, então eu acabo viajando bastante festival, semana passada eu estava em Dublin, fui lá dar 2 dias de festival, de workshop lá, e aí com essa pegada aí com uma amiga minha que dá workshop, a gente fez um workshop online também para ver, agora usando mais a plataforma, tudo, cara, foi super bem. E a galera pergunta, cara, pede. Então, como você já tem um pouco de nome, né? Já tem muitos anos na indústria, né, cara? É uma coisa que a gente tá tentando levar pra galera, assim, porra, assim, é uma oportunidade de, né, mudar um pouco, foi o que a gente falou, né? Sem atalho, né? Sem atalho, cara. Sem, né? Cara, criar uma situação de empresário um pouco diferente também. Seguir um pouco a onda, né, dessa onda online que tem. Sim. Só que agora abriu, né, cara? Abriu o mundo inteiro. Antes a gente dependia só Ficava daquele focado ali. Hoje em dia você pode dar aula para qualquer pessoa. Então é uma coisa que a gente está explorando um pouco agora, cara, criar talvez uma escola aí. A gente vai vir com umas news aí breve. A gente vai colocar um curso que a gente fez online aí, mas era um workshop. A gente vai colocar ele também como um curso para as pessoas poderem comprar e acessar ele. Sim. Cara, porque assim, eu sempre fui um pouco contra trocar um pouco a área, porque para mim eu gosto do que eu faço. Eu gosto de criar um comercial, eu gosto de criar uma animação, um filme. E ser, além de empresário, artista. Sim, para mim me dá o prazer, entende? Mas, cara, a gente tem que pensar um pouco como empresário lá Claro, também, né? né? E o uma fator oportunidade. econômico e tal. Não, e outra também, tem muita gente explorando novamente. E explora, dá conselho errado, ensina errado, né? E deixa as pessoas frustradas, entende? Quer dizer, por que não ter gente como você que conhece, que entende, que tem experiência prática, técnica para poder Sim, ser um a mais que vai contribuir positivamente, e não negativamente, claro, né? contribui positivamente. Um ponto interessante aqui, em questão de tal de AI, todo mundo só quer falar de AI. O que AI, no momento, está influenciando a sua indústria? Ou não está? Cara, não vou falar que não tá, mas esse é meu ponto de vista pessoal, tá? Eu acho que não tá influenciando, assim, o fator principal da indústria tá ruim, eu acho que não é o caso do AI, mas é uma coisa que se adapta muito rápido, né? A evolução do AI, ele ainda não tá num nível, assim, para fazer imagem, sim. Tá? Por exemplo, para criar uma imagem, não. Criar um vídeo sozinho, nessa coisa. Criar um vídeo de animação ainda não chegou lá. Você não pode criar 4 bonequinhos e falar, ó, conta a história. Então, ainda não chegou nisso. Mas vai chegar e vai chegar em breve. Mas vou te dar um exemplo aqui de negócio mesmo com AI. Um cliente meu veio para mim agora, me pediu um orçamento. Vamos fazer 6 campanhas, né, de imagem para um produto e queria, né, tem essa explosão no fundo, tal, com frutas, líquido. E aí o cliente virou como agência amiga minha e falou, ó, o nosso cliente ia fazer em AI mesmo, só decidiu não fazer por quê? Eles queriam fazer uma cotação comigo ali para saber quanto a gente ia cobrar por imagem, porque elas eram diferentes. O único motivo que eles não foram para o AI é porque eles iam conseguir gerar ali no AI, fazer do jeito que eles querem, beleza, faz uma campanha, um frame ali, tá lindo, tá? Mas e aí, começa, a gente quer mudar isso, mudar aquilo, ainda não. Ele já dá para você fazer mudanças e tudo, mas o que acontece? Agora queremos mudar o ângulo aqui, queremos fazer isso. Então, você tem limitações ainda. Então, o cliente, o que ele veio? Ele veio pedindo um orçamento para gente fazer, quanto sairia para fazer essa imagem em 3D tudo, né? 3D realista, para o tamanho que a gente precisa, e fazer o render final ali de 3 ângulos e dar o arquivo 3D para o cliente. Por quê? Porque aí o cliente pode ir refazer, mudar o ângulo, mudar aquilo, quantas vezes ele quiser. Entende? Precisamente do jeito que ele quer.
O AI não chegou a esse nível ainda. Ele não tem como substituir. Você um dia consegue certo, sim. modificar, você consegue gerar diferentes ângulos ali, tudo. Você consegue, mas, cara, para ter 100% o controle que o cliente queria, Sim. não conseguiria, mas não custaria nada para ele fazer. É um trabalhinho ali que a gente cobrou ali em torno de 5, 6 mil libras para fazer aquela imagem para ele. Tá, entendi. Entende? Então, para o cliente, cara, assim, custo zero ou 6 mil libras, custo zero, né, cara? Então vai chegar nesse ponto, ainda não chegou. A diferença, cara, o que a gente tem tentado fazer bastante como empresa é tentar observar o AI como uma ferramenta, Para auxílio, é isso? como auxílio, como uma ferramenta para a gente usar. A gente usa hoje em dia. A gente tenta não gerar produtos finais usando o AI, tá? Mas uma hora vai chegar lá. Vai chegar lá, mas a gente ainda tem esse fator. Não vou falar que eu nunca vou fazer isso, mas a gente tem ainda a responsabilidade de, sabe, pôr a mão na massa, ser criativo. Mas se isso acontecer, vamos dizer que aconteça, vai, sei lá, em 10, 5, 6, vai, eu vou dar um número aqui, 5 anos. Pode ser que, tô pensando com voz alta aqui, curiosidade da tua opinião, que é baixo o preço da execução, Sim, da isso vai preparação, da operação, porque você fala, pô, AI, ou ferramenta, você está me ajudando, tu está substituindo mão de obra. Sim. Gente, faz aí. E aí um cliente hoje que paga uma propaganda, como exemplo, 500 mil de libras, vai querer te pagar 50 ou não? Provavelmente. Ou não tem nada a até ver? menos. Ou até, a diferença é o que acontece. Mesmo, tá, essa propaganda aí que a gente vamos dizer, uma propaganda grande aí que rola filmagem, mesmo filmagem, né, cara, a qualidade vai rolar. O que ainda tem muito medo quando entra com propaganda com essas coisas é porque você tá usando um produto para venda, né, cara? Uma imagem para se vender. Então, o AI ainda é muito baseado em estudos de trabalhos de outras pessoas, né? Tá. Ou artística, tudo. Recolhe um monte de coisa e... Sim, então existe uma quebra, né, de copyright aí, né, cara, Tá. que pode ser que dê problema pro cliente no futuro, né? Que ainda é um Ninguém tá querendo. ainda existe leis, né? Né? Sim. Né? Mas, cara, uma hora vai chegar, sabe? Acho que a única coisa que a gente pode fazer é a famosa a caixa de Pandora já foi aberta, tá aí, cara. Vai. Ninguém vai fechar isso. Não. Então a gente tem que estar tentando usar as ferramentas como ferramentas. Um grande exemplo aí, o trabalho que a gente fez para PlayStation, Uhum. para mim dirigir o trabalho, às vezes, para eu estar com essa direção, eu explico ali pro ilustrador o que eu quero, o que eu Sim. tenho como visão, mas assim, ele vai botar agora o que ele entendeu e apresentar. Às vezes demora 1, 2 dias para ele fazer, tá? Então eu tive um caso aí com o ilustrador, o que eu fiz, cara? Eu entrei ali no Midjourney ali, que cria imagens, e criei, cara, vários enquadramentos que eu quero, luz que eu quero, tudo, e disso eu usei como direção pro ilustrador e falei, cara, ó, o enquadramento que eu quero é esse, a luz tem que entrar desse jeito, agora vamos ilustrar no Sim. nosso estilo, entende? Então, assim, simplificou o nosso processo, Entendi. entende? Então, em vez de eu gastar ali com o ilustrador 1, 2 dias, eu economizo ali metade do tempo. Mas o entende? cliente suspeita que... Isso não, ainda não, isso não. Tanto que o cliente voltou pra gente e pediu, como esse trabalho foi feito com a Sony, né, cara, eles super ficaram com medo de direitos autorais, aí eles falaram, ó, dá pra ver que essa estátua foi baseada da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, a gente precisa saber tudo que foi usado como referência. Eu virei pro cliente e falei, cara, não tem referência nenhuma. Eu gerei as imagens todas em AI, nada existe, e a ilustração foi feita totalmente no nosso estilo. Entendi. Então não tem cópia de estilo de ninguém aqui. Então, assim, não tem quebra de direitos autorais, não tem, sabe, restrição nenhuma ali. Então, como ferramenta, a gente tem usado bastante isso, ajuda bastante no processo. Mas, cara, vai chegar um ponto que o cliente Sim, vai chegar assim e vai estar pagando menos. vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Tá. Você administrando essa empresa praticamente aí por 20 anos, né? Quais você acha que foram os maiores, talvez as maiores dificuldades que você teve como empresário nos últimos 20 anos? Cara, acho que a maior dificuldade foi esses últimos 2 anos aí com essa recessão aí E o Covid mudou alguma coisa para você? Cara, Brexit também ou não? o Brexit, cara, o Brexit
Hoje em dia dificultou um pouco mais, porque ao ponto de... Talento Dificultou, humano, não. talvez, ou não? Talento humano, cara. Talento humano físico aqui. Mas o Brexit teria sido uma merda em geral, teria dado muita merda se não tivesse acontecido a pandemia. Porque a pandemia abriu o leque de todo mundo trabalhar remoto, cara. Sim. E aí isso aí fez tudo isso. Isso eliminou E já porque... tava, né? É, É a mas perspectiva das pessoas a que gente sempre... resistência, Resistência, cara, resistência. Mas a gente podia aqui em o quê? Contratar um francês, um espanhol, quem a gente quisesse. Com a pandemia foi todo mundo embora, né, cara? Muita gente foi embora. O talento ficou mais escasso. Mas agora se tornou remoto. Então, fez todo mundo se adaptar a trabalhar remoto, a ter ligações online. Isso melhorou para vocês também, Melhorou, não? porque Diminuiu a abriu... despesa administrativa, a despesa Totalmente. fixa, isso aí ajudou bastante Totalmente. também, ou não? E Ajudou. você terceiriza muita coisa para outros países na execução do trabalho? Cara, a gente trabalha com bastante freelancer no Brasil, cara. Tá. É, Tem um escritório lá também, inclusive, né? tem. Onde A que é gente lá tá no em Brasil? São Paulo. São Paulo, São Paulo. Então a gente continua, a gente usa bastante a mão de obra no Brasil. Fator pelo mercado, os valores de mercado tá muito mais baixos, então às vezes, cara, dependendo do trabalho que a gente pega, se a gente for ter que usar freelancer, não dá nem para usar freelancer aqui pelo custo. Exato. Então, assim, a gente começou a usar essa oportunidade, ainda mais de ser brasileiro, tudo, cara. Câmbio tá favorável. Câmbio tá A favorável. situação no Brasil também não tá aquelas coisas. Não tá, cara. São Paulo tá caríssimo, né, cara? Então, assim, mas ainda é uma mão de obra um pouco mais barata, né, cara? Então, a gente trabalha com clientes de várias faixas, né, Isso te ajuda a ganhar concorrência, ganhar pitch, ganhar trabalho também? ajuda a gente conseguir manter, é o que eu tento explicar para o cliente. O meu ideal não é fazer um trabalho mais barato. Meu ideal é conseguir fazer um trabalho melhor com a verba que o cliente tem. Entende? Então não é a gente, vamos dizer, esse trabalho que tinha 50 mil, agora tem 30. Como a gente consegue entregar a mesma qualidade num trabalho de 30 para um trabalho de 30 como se fosse 50. Então a gente tem que conseguir mão de obra um pouco mais barato, arrumar agora com a empresa, todo mundo remoto, fica, né, o custo é mais barato, então a gente tem um overhead ali menor, a gente tem despesas menores que a gente não precisa ficar investindo para pagar contas, a gente consegue botar de volta para o trabalho. Então isso ajuda bastante. E você coloca muita mão no operacional e também no gerencial, você também gerencia muitas pessoas. Onde você se destaca mais? Onde você realoca mais energia, esforço na sua empresa? Já que você é um cara criativo, você é um cara... Onde você se dá melhor na empresa? Você vende? Eu acho que as duas partes, vou dizer o que eu gosto mais, né? Ou o que eu me dou melhor, vai. Venda, eu tenho que tocar, cara, porque assim, até hoje eu nunca arrumei ninguém que faça venda melhor. Por que não? É difícil. Cara, eu acho que é aquela famosa, né? Para engordar o boi ali, tem que ser o dono o olhar do dono ali, né, cara? Que eu também acredito, mas aí vem esses, novamente, tal dos influencers e fala, não, sim, você tem que montar 6 negócios e não tem que nada que olhar a vaca, olhar o porco, não tem que olhar nada, meu, vai sozinho, aí você vai ganhar. Não vai, né? Não vai, cara. Vai. Assim, pode ser que tenha áreas que vá, mas assim, ou cara... situações individuais, individuais. mas é minoria. É minoria, mas assim, cara, é que assim, se a gente for falar vamos falar de uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão no ano ali, tá? Se a empresa ali, se botar neguinho, 10 neguinho cada um para fazer uma coisa, primeiro ninguém vai trabalhar tão bem como você, porque o dinheiro é seu. Sim. Então, cara, se você começar a distribuir e cada um ter um departamento com mais gente, cara, você vai perdendo um pouco de qualidade em cada passo. E você vai perdendo um pouco de dinheiro porque você precisa mais gente de mão de obra, você perde tempo e tudo, isso custa dinheiro, que é o que a gente tava falando de tempo. Então, cara, assim, não adianta você ter uma empresa... Vai ter uma empresa de 1 milhão com faturamento de, sei lá, vamos supor aí, faturamento de 40% aí faturar 400 mil, às vezes é melhor você ter uma empresa enxuta aí que vende 500 mil e você gasta só 100, cara. Você tá ganhando a mesma coisa com metade da dor de cabeça. É até onde o empresário vai querer chegar com o tamanho da empresa dele. Eu falo toda hora, eu falo, meu, mas tem receita, não tem receita? Vale a pena crescer sempre? Não. E tá errado de não querer crescer? Também não. Porque é isso que você está falando. Quanto maior é o faturamento da empresa, 1 ano, 3 anos, 5 anos, menor é a lucratividade, é o percentual, maior é o trabalho, maior é o risco. E aí você fala, meu, até onde eu vou com isso aqui? Sim. Né?
E aí fica novamente, esse pessoal vendendo essas fórmulas de crescimento, porque isso aqui que você vai ganhar. Eu acho que tudo bem, fatura mais, tem várias formas para faturar mais, mas e o quanto você tá sobra? ganhando mais. Exato. A matemática que você deu aí, eu vou talvez repetir os números, mas ele fatura 300 mil por ano e ganha 150, do outro lado ele fatura 1 milhão e 200 e ganha 200. Entende? Fala, meu, aí será? Aí você não tem tempo, aí se você tem família, você não tem tempo pros seus filhos. Talvez top evaluation, talvez, se ele quiser um exit strat, talvez é vender. Pra isso. É para isso, Na minha talvez. área era uma coisa que não existia, né? Na minha área é uma coisa que não existia. Não tem Hoje em exit dia strategy. existe. Hoje em dia existe. Como é que é o exit strategy da tua empresa? Cara, eu vou dizer que eu vou trabalhar ali. Você vende seu LinkedIn. Eu vou abrir um OnlyFans da minha empresa. Cara, botar ela no mercado ali. Não, mas assim, antigamente não existia esse plano. A gente trabalhava até não dar mais e espera ganhar dinheiro suficiente pra você não depender da empresa. Nos últimos anos começou a existir bastante, Mas cara. como é que a gente consegue avaliar? Tô pensando aqui, se é trabalho, por exemplo, o cliente pode ser repetitivo. Você tá atrás de cliente novo. Às vezes é trabalho esporádico ou one-off, né? Que você começa e termina e recebe. Você tem talento humano, tem interno, talvez um pouco de funcionário, mas também tem subcontratado. Aqui e no Brasil, e aí você tem talvez a situação no qual a empresa produzirá talvez mais revenue, mais faturamento no futuro, porque ela tem nome no mercado. E aí como é que você avalia então ela? É isso que eu tô pensando aqui. Então, é complicado, Você cara. tem alguma coisa, alguma regra? Cara, eu conversei, eu tenho alguns amigos meus que venderam, Tá. elas eram empresas maiores que a minha, venderam. É, alguns, cara, saíram, você pode ver que a empresa, vou dar um grande exemplo, que nem a Golden Wolf, você vê que ela foi comprada eles estavam fazendo trabalhos para esses caras que fazem NFT, tá ligado? Então estavam fazendo trabalho para eles, fazendo animação, e eles acabaram comprando eles porque em vez dessa empresa abrir um estúdio, é mais fácil você comprar um estúdio que já tá tudo feito. Trago interno. Sim, mas aí você começa a ver que a empresa mudou, né? Ela começou a mudar o foco ali, ela tá produzindo só material para esses caras, e era um dos maiores estúdios assim no mundo, cara. Assim, Bom, de mas quem o qualidade. founder ganhou do mesmo Ele jeito. ganhou e agora O que vai fazer depois? pra ele não interessa. Exato. Entende? Mas eu tenho amigos que estão fazendo diferente. Eu tenho um outro amigo meu que eles venderam ali 51% venderam 49% e mantiveram 51%. E aí você faz como? Você perde o controle, Aí eles põe um continuam diretor, tendo controle. Porque Tá. eles têm 51% da empresa, eles continuam puxando a empresa. mas você fica exclusivo ou você tem cliente externo? Não, eles têm cliente externo. Eles Aí trabalham. é uma agência tradicional. Tá. E aí tem um outro amigo meu que tem um estúdio gigantesco que agora ele compra. E vale a pena ou não? O que assim, então tudo bem, ele comprou 50%, você cash out, vai, quase metade da Metade da sua participação empresa. da empresa, e aí continua com eles. Continua Assim, puxando. É um porque parcial. É um parcial porque você continua ganhando, né, cara? Então, se você puxar a empresa a mais, você continua Você ganhando. continua no time. Você continua no time. Você tem isso como uma possível ideia aí, agora, para o futuro? Eu nunca. Sex ou X strategy para a empresa? Eu não. Pra ser sincero com você, não, cara. Assim, ainda. Ou depende da oportunidade? Porque assim, eu escuto muito o pessoal falar assim, eu não penso nisso, eu É, gosto. depende da Aí vem o oportunidade, cara falar, sempre tá aqui, depende da meu, cheque oportunidade. predado, bum, É. tá aqui a oferta. Pô, aí é irrecusável. Sim, sempre depende da oportunidade. Eu faço o que eu gosto, cara. Então, a gente sempre pensa, putz, eu sempre tive essa mentalidade, eu tive a oportunidade de vender. Mas a oportunidade de X strategy não vem sempre. Não vem sempre, não vem sempre. Eu tive algumas que eu saí que eu falei, uau, saí na hora certa. Entendeu? Sim, E sim. veio na hora certa. E Sim, será que veio antes? Também não veio. Veio na hora certa e veio. E veio. E aí você vai, eu gosto da minha empresa, Que não é dá meu pra saber baby. quando é a hora certa também, né, cara? Naquele meu caso, por causa da condição do mercado, Você sabia, é questão de analisar o risco, colocar na Matrix e falar assim, peraí, meu, estamos numa situação de Covid, uma situação assim, essa situação de incerteza. Por que não, né? O momento certo. Sim, aí é o momento certo. Por exemplo, Eu tive uma oportunidade quando, pra mim, não foi o momento certo. Era o momento. você se arrepende ou não? Cara, eu me arrependo pelo fator que tá hoje em dia o mercado.
Uhum. Se eu tivesse feito, teria feito a coisa certa naquela hora. Então aí passou o ônibus, passou a oportunidade, você não subiu. E aí o mercado ficou ruim, então assim, Ups and downs. agora o Em mercado foi alguns anos atrás, foi antes dessa crise que está no mercado aí nesses últimos 2 anos, então teria sido o momento certo ali, mas Tá para vendo? mim foi o momento que eu falei, eu tô no auge também, não tem porquê. Então, mas não é isso Mas que eu sempre não, acontece. não é porque eu A não gente esperava. sempre acha, o empresário sempre acha que tá no auge É. e ele não vende. E aí o ônibus passa ou não? Eu já vi isso aí repetir. Então, É sempre a mesma história, meu. então, eu não sei se a gente só escuta essa história ou acho que acontece dos dois Ah, lados. eu vou compartilhar um segredo com você. Depois da minha primeira exit strategy que eu fiz com sucesso, agora eu vendo qualquer coisa a qualquer hora. Bom, O que você quer, né? Você entende? Porque eu acho que você faz a primeira e aí depois que você faz a primeira, você começa a ver do outro lado. Você pega o ônibus e não deixa o ônibus passar, aproveita a oportunidade e aí você fica mais aberto. Acho que Sim. você tira um pouco daquela coisa dos ombros, entendeu? Sim, eu acho que aquela coisa, eu acho que é talvez um grande problema que eu tenho, a mentalidade do empresário, eu acho que a gente tem que não se conectar tanto com a empresa. Sim. Não tem que ser que nem para mim o meu estúdio é como se fosse meu segundo filho, sabe? Ou o primeiro. Fala, meu baby. Entende? Mas acho que esse apego afetivo com a empresa te faz tomar julgamentos errados sabe? Claro. Então acho que se eu não tivesse isso, eu teria aceitado. Não, e outra, tem outra coisa também aqui que eu vou explorar aqui que é interessante. Mas não significa que você fez a exit strategy, você vendeu a empresa, ou o empresário vendeu, significa que ele nunca mais vai poder participar de nada, ou nem desse setor, ou nem. Meu, você assina lá um non-competition agreement de X anos, faz aquilo. Mas, meu, se daqui a. Um exemplo no meu caso, se daqui a 3 anos, né, legalmente, eu quiser voltar e montar de novo uma plataforma, um banco digital, enfim, eu não vou querer competir com os caras que me compraram, mas para um outro tipo de cliente, um outro tipo de cliente potencial. Por que não, se eu tiver afim? Pô, e aí eu cash out no primeiro, né? Sim, não é eu fiz o caminho das pedras ali como fazer agora, né? Você não acha que é uma coisa. Eu concordo totalmente, sim. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente, Porque o ônibus passou. porque o ônibus passou. Mas se o ônibus passar, você vai pensar direito ou não? Eu pensaria de bem direito agora. Hoje em dia eu pensaria bem direito, cara. Entendi. Foi uma frase até que um amigo meu falou, que ele virou e falou, cara, assim, você tem que pensar no futuro, pensar na sua filha, tudo, entende? A gente fica com essa coisa, cara, nome vem e vai, sabe? Sucesso vem e vai. Então, assim, cara, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade. E sempre vem oportunidades, né? Sempre, cara. Sempre vem, você perde uma onda de oportunidade, depois vem onda. Vem. E tá tudo mudando, né? Tá tudo mudando, cara, e mudando rápido, né? Rápido, né? E então, assim, a gente não precisa ficar frustrado se a gente não explorou uma oportunidade porque passou há 5 anos, porque daqui a 3 meses já vem outra, e agora já tem outra acontecendo, e assim vai, não é sucessivamente. Cara, não se apegar, né? Pegar. Então vamos lá, qual que é o seu plano, vai? Vamos colocar assim, não estratégico, mas a longo prazo aí, vai. Nos próximos 3, 4 anos, qual que é a ideia aí? É crescer a empresa? Se passarem um cheque, você aceita e vende? Você já falou que é opção. Cara, sim, é uma opção, sabe? É uma O opção. investidor também. O investidor também, cara, uma grande dificuldade que eu sempre tive tocando a empresa é tendo uma mentalidade mais criativa e ter, claramente assim, eu aprendi a ser um empresário na marra, Sim. né? Eles são empresa bootstrapping, fazendo um lucro todo mês, acumulando, reinvestindo, ganhando, perdendo. Sem conhecer como fazer direito. Sem investidor externo, sem Sem investor, sem isso aí, né? Então, assim, foi uma coisa que eu apanhei muito para aprender, né, cara? Mas hoje em dia eu digo, cara, eu também sempre quis ter a empresa, a parte física ali, todo mundo no estúdio e tal, cara. Depois da pandemia aí eu aprendi, sabe, com essa crise que tá no mercado aí também tem que cortar custos, tudo, cara, eu aprendi assim, cara, eu sou uma pessoa que necessito estar no local para trabalhar, mas eu não preciso ter um estúdio que me custe 10 mil por mês ali, sabe? Tá. Fisicamente. Então, cara, a minha estratégia é crescer o estúdio mantendo ele num tamanho pequeno para médio, sabe? Mas todo mundo remoto, sabe? Tem um lugar físico ali que eu possa ir, se alguém quiser ir de vez em quando. Mesmo pode tipo de ir. cliente, que são esses clientes que você já falou. Mesmo tipo de cliente, mas é o que eu tava te falando antes, a gente comentou aqui, cara, explorar um pouco essa parte de educação também, cara. Tá. Não, isso aí você definitivamente você vai fazer. Vou fazer, cara, e isso vai me dar um tempo ali também para trabalhar um pouco melhor o estúdio, sabe? O tipo de cliente que eu quero no estúdio. E eu acho que inclusive você deve fazer isso aí, porque assim, eu vou repetir aqui novamente, meu.
Tem um monte de picareta aí dando conselho aí de tudo que é coisa, tudo que é canal, tudo que é social media, entendeu? Sim. E enganando um monte de gente, vendendo um monte de, repito, fórmula, isso, segredo, né? Que é um blá blá blá, entendeu? E é muito importante que gente como você realmente explore, entendeu? Sim, obrigado. Não só a oportunidade, mas ensine as pessoas propriamente para poder dar uma balanceada, pelo menos Sim. equilibrar, porque senão só vai ter blá blá blá, e o blá 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 multiplica, né? Multiplique rápido, cara. Porque gente boa multiplica devagar, é impressionante. É. Gente ruim, meu. Isso é verdade. Tô errado o que eu tô falando, Não, né? isso totalmente, cara. E isso, cara, eu vejo muito hoje em dia com essa parte de educação, cara, e acho que vou dizer, vou generalizar para toda a área, cara, que assim, cara, o mercado tem criado muita gente ruim, Sim. entende? Superficial. Superficial, que não tem conteúdo, que não tem, sabe, a bagagem, Experiência. tem experiência. Pô, eu vou dar conselho de empreendedorismo. Pô, quantos anos você empreendeu? Ah, não comecei nenhuma empresa. Cara, eu vou Comecei uma empresa faz 2 anos. Não poderia participar. Ah, eu tenho 10.000 horas de empresa, tenho 4 anos, tentei isso, tentei aquilo, tive uma exit strategy, consegui dinheiro com o investor. Pô, legal, monta seu canal, vai lá dar educação, vai lá treinar. Porque senão você vai estar ensinando o quê? Aquilo que você falou. Eu sou formado em engenharia civil. Pô, para ser engenheiro civil é 5 anos de faculdade. Para você ser médico é, sei lá, 8, 9 anos de faculdade. Para você hoje dar conselho, mentoria, qualquer coisa na social media, meu, você não precisa ter nada. nada, cara, nada. Entendeu? E tem cara lá que é, sei lá, não é formado em nada e quer dar curso do que você imagina, Sim. meu. Cara, e é o que o pessoal hoje em dia acredita muito. Cálculo, né? Ensina cálculo. Mas o do pessoal cálculo, acredita em tudo, né, cara? E assim, cara, eu já tive essa discussão aí uma vez com uma. Você acha que deveria regular isso aí, meu? Cara, Já é demais também ou não? regular seria difícil, né, cara? Mas acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de critério, né? Ah, mas tem, cara. As Tem, pessoas é são esse que é o- selfish, esse que é o egoístas, só vê o problema, lado cara. comercial. Esse que é Né? o problema. Cara, eu já vi, cara. Eu tive uma vez uma discussão com a minha ex-esposa, cara, de fulano apareceu na capa da revista, e ela, pô, o cara tá super bem. Eu falei, minha filha, olha a revista que é. Cara, da revista nem existe. Eu falei, ele pagou, Às vezes ele tá de Rolex, uma Porsche atrás e tá pior ainda. pior ainda, ou é alugado, cara. Então só isso. aparecer. É. E a capa da Tem casos e casos, né? Eu falei pra ela, cara, eu recebo todo ano, cara, convite pra ser capa de revista. Me custa $5.000. Eu não vou pagar pra estar na capa da revista que não, sei lá, sem nome nenhuma. Não. A diferença é você tá na capa do New York Times, sabe? Sim. Que aí você não tem que pagar. Tudo mais. Mas a galera paga isso, E o paga. pessoal acredita. Acredita aí. Não, e aí eu te digo mais ainda, vou um pouco mais além. Aí escreve livro, e o livro é copiado, não foi ele que escreveu, ele copiou a 15ª versão. E aí o cara lá, o influenciador, quem é que seja, fala, não, mas ele escreveu 120 livros, ele não escreveu nada. Hoje em dia com AI tem que tomar cuidado. Com o AI talvez é pior, mas mesmo antes de AI, mesmo na livraria tradicional, entendeu? Ele compra o conteúdo, pede para alguém escrever para você o livro e você autora, coloca o nome. Sempre foi assim, você me entende? Então, assim, a gente tem essa ideia de que, pô, porque a pessoa se posicionou e escreveu um livro, tem gente que acha que quanto mais livro escreveu, repito, copiou, não foi ele quem fez, e compra propaganda, compra tudo que é possível, imaginável, para poder se mostrar como uma pessoa que tem autoridade no setor, no segmento, e no final, né, nada daquilo, e as pessoas compram o curso, compram o livro, compra tudo, compra o kit completo do cara, e não sai do lugar, entendeu? Sim, É isso. sim. E, cara, é aquela velha história, né? Cara, se a gente for falar do Brasil, cara, quantos habitantes tem no Brasil, cara? A maioria foi o que você falou, salário, cara, ninguém que ganha um salário ali. Então, pro cara que tá vendo o cara lá com vários seguidores andando num carrão, que às vezes não é nem dele, ele alugou ali só pra aparecer nos vídeos, cara, o cara cresce o olho e fala, pô, o cara fez, eu quero fazer. Mas aí paga o curso. aí você vai ter que aprender a cantar. E aí vai pagar o cursinho do cara ali, sabe? É um curso aí de R$100. Aí você pega 100 mil pessoas, paga o curso de R$100 pro cara. E aí dá uma milha. E aí sim. Entende? E aí a fórmula dele no final é multiplicado, eu me enriqueço e você se empobrece. A famosa pirâmide, né? Antigamente, né, cara? Ó, você entra aqui com o seu dinheiro aqui, eu vou te ensinar. Não, não vai, cara. Então, assim, é um mundo cinza ali, né, cara? É bem tumultuoso ali onde tá ali, que me assusta um pouco, né, Mas se cara? der tudo certo, a gente vai começar a ter mais gente repetindo a experiência. Eu espero. Eu sou super suspeito, porque eu comecei a consumir, vamos colocar assim, vai um pouco de conteúdo via social media recentemente. Eu fiquei
muito tempo só consumindo, na prática, né? É. Empreendendo, enfim, administrando empresa e tudo mais. Mas na questão da teórica é bem tradicional mesmo, lendo livro. Eu li em 20 anos 800 livros, 40 por ano, um por semana, essa era a média. E aí eu ainda gosto ainda de estar absorvendo esse conteúdo tradicional, sabe? Sim, Do que da social media, porque eu acho muito superficial. sim. Então eu tô entrando nesse jogo agora, e eu tô entrando por causa da mesma razão que você quer entrar, entende? Para poder realmente trazer dica prática, experiência, ajudar as pessoas, entendeu? Ajudar com boa fé, com boa intenção, e não ficar pensando que eu só vou criar um monte de blá blá blá, de curso, coisa que eu vou me enriquecer e não vou ajudar o outro, o teu Sim. próximo, entendeu? Porque não é essa, Acho que é uma não é esse o objetivo, você entende? existe uma troca, né, cara? Acho que você dá conteúdo, as pessoas estão te ajudando, pagando pelo curso, acho que você tem uma obrigação, né, cara, de dar um curso direito, né, para as Claro, pessoas, né, claro. cara? Tiago, Tipo, para aqueles que quer conhecer um pouco mais, já conheceram bastante hoje aqui nessa nossa conversa, mas quer conhecer um pouco mais sobre a Cook Studio, como é que entraria em contato? Alguém que quer trabalhar para você aí, uma outra moça igual essa que você mencionou aí, que, pô, era uma superstar e apareceu do nada, o que que faz? É e-mail, é website? cara, eu acho que a melhor forma ali, pode entrar no site da Cook, que é cook.studio, cara, super simples. Tem os dados ali, os e-mails de todo mundo ali, cara, para mandar pro trabalho. Se quiser entrar direto, tiver pergunta também, pode me escrever ou entrar no meu Instagram ali, Thiago Maia, Thiago com H, e mandar mensagem ali. Cara, sempre tô feliz para responder, ajudar a Claro. galera. E aí, cara, só pegar o e-mail no site ali e se tiver pergunta, quiser trabalho, mandar portfólio, mas, cara, eu acredito muito no contato pessoal, É isso. entende? Então eu acho que, cara, se quiser me adiciona ali, manda mensagem, pergunta, cara, que é sempre mais fácil, sabe? Quando a gente vê cara a cara, né? Legal, bacana. Tiago, novamente é um imenso prazer. Muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui para ter essa conversa comigo e que dê tudo certo aí, sucesso para você. Obrigado você, Rodolfo, cara. Obrigado pelo convite, cara, e sucesso aí, cara. Espero que você volte a toda aí com o canal aí, porque eu acho bem legal aí alguém dando dicas de verdade aí pra galera, batendo papo com gente que tá na indústria mesmo, Legal, cara. Thiago. Parabéns, Obrigado, cara. tamo junto. Obrigado.